Diplomacia baseada em cerveja. Algumas horas depois, Gondo estava conduzindo os estranhos anões negros para a grande câmara do conselho. As conversas foram breves, mas entusiásticas, pois trocaram informações no seu primeiro contato oficial em séculos. A invasão dos Quagoa, seu quase extermínio, o resgate pelo rei feiticeiro, o renascimento de suas artes, e seu padrão de vida consistentemente crescente. De particular interesse, entretanto, foi o uso de mão de obra morta-viva, e um passeio improvisado pelas minas deixou os anões negros boquiabertos com o que viram. Os esqueletos nunca se cansam, dormem ou comem, por isso mantemos nossas operações de mineração funcionando a cada hora, todos os dias. Os únicos lugares onde não fazemos turnos constantes são perto de áreas residenciais quando estamos expandindo nossos alojamentos. Um médico do túnel disse com satisfação evidente em sua voz. Qual é o custo disso? O ministro anão negro perguntou hesitante. 20% do aumento de rendimento da nossa produtividade inicial, e pagamos metade dos custos de envio, qualquer coisa acima do que o rei feiticeiro exige, ele compra com desconto em grandes quantidades, e tem prioridade em todas as compras. O ministro do Comércio respondeu. Justo. O anão negro disse um tanto relutantemente. Sim, por quê? Perguntou Bixi. Por que o quê? Gondo perguntou. Por que é justo? Bixi disse. Ele poderia ter tirado tudo de você, então por que ele está lhe dando taxas justas? Um anão vestindo as vestes negras de um sacerdote da justiça negra deu um passo à frente. É porque, disse ele, esses são os seus decretos. Ele disse que os contratos devem ser feitos em igualdade de condições com uma reunião de mentes. Contratos considerados predatórios são anulados por sua lei, com penalidades muito pesadas para aqueles que tentam violar seus padrões. Sim, é verdade que ele tem um poder terrível e supremo, mas seu maior poder é a realeza. O padre anão da justiça negra disse com orgulho. Realeza? Perguntou Bixi. Sim, seu maior poder é que ele governa de tal maneira que não queremos outro governo além do dele, todos nós ganhamos com seu governo, ele não tratou nossa lealdade como um direito a ser mantido por medo, mas como um prêmio que ele venceu, e que ele valoriza. Estamos mais seguros do que nunca, mais ricos do que nunca, ele é o governante legítimo, porque governa corretamente. Ele disse apaixonadamente. Eu vejo. Bixi disse enquanto caminhavam pelos túneis, enquanto olhava ao redor, imaginou os túneis do Império sob a pedra sendo trabalhados a cada hora de cada dia, quanto poderia ser ganho com 8 horas extras por dia de trabalho, quanto mais seu pessoal poderia ter para si se tivessem trabalho que não precisasse ser alimentado. Foi um momento inebriante de reconhecimento. Ele trocou olhares com seus 2 principais companheiros, e ao fazê-lo, viu os rostos dos outros anões negros na excursão. Incrível. Era uma palavra que ele ouvia regularmente ecoando nas paredes do túnel. O que era mais importante, porém, era a diferença no modo como seus primos do norte se comportavam. Eles se portavam com confiança. A maioria deles, se não todos, sorriam, caminhavam com uma arrogância que falava da certeza de que seu futuro era brilhante. Não poucos cantavam enquanto trabalhavam. Hora após hora, eles caminharam dos túneis até as áreas públicas enquanto seus anfitriões do norte os presenteavam com histórias sobre o que estava acontecendo em sua capital, e o retorno ampliado às terras que antes haviam sido perdidas para os exércitos Quagoa. Chega disso, agora. Festividades. Gondo declarou alegremente, e os 100 estranhos anões negros olharam para ele, e para o conselho com incerteza. Essa incerteza foi toda dissipada quando a cerveja começou a fluir como um rio. Canções de bebida abalaram os corredores enquanto os anões negros eram celebrados como visitantes da família pelo conselho, eles se tornavam celebridades locais à medida que a notícia de sua vinda se espalhava, e eles recebiam alguns olhares interessados de algumas mulheres anãs muito curiosas que achavam seus vizinhos do sul bonitos de um jeito exótico. Mais de um casal escapou subrepticiamente, para se divertir, mas ainda mais se juntaram às festividades enquanto aprendiam as danças e canções de seus vizinhos do norte, e como se viu, eles eram naturais em alguns dos jogos de bebida jogados no norte, como se tivessem nascido para eles sem nunca terem percebido isso antes. A noite avançava, e nem a cerveja nem o vinho pareciam estar acabando, mas o que realmente se destacava era a qualidade avassaladora do álcool com que eram servidos. Finalmente Bixi teve que falar.
Como você faz essas coisas? Ele perguntou a Gondo com admiração. Nós não. Gondo disse. Esta é uma importação do reino feiticeiro. Ele disse, e terminou outra xícara. Outros colegas de Bixi faziam perguntas semelhantes sobre a vida sob seu governo, e as respostas eram sempre as mesmas. Os melhores bens vinham dele, o governo mais seguro estava sob ele, não havia fim melhor do que ser governado pela sua lei. Mesmo os mais céticos achavam difícil duvidar da constância da mensagem, nem faltavam provas materiais de que estavam a dizer a verdade. Treyaal nunca havia cantado uma canção em sua vida, mas a linda anã barbuda que o arrastou para sua residência encontrou motivos para elogiar sua voz quando ambos estavam completamente exaustos. Ele estava deitado ao lado dela, cansado e exausto, e respirando com dificuldade. Nunca me diverti tanto em toda a minha vida. Ele conseguiu sair. Ela riu dele. Por que não? Você era virgem ou algo assim? Ela perguntou com uma risada. Não, é só. Para nós tudo. Tudo é uma questão de eficiência. Ele disse. Não temos tempos como este. Oh? Ela respondeu. Por que não? Ela perguntou curiosamente. Agora que os tenho, vou te dizer, moça, realmente não sei por que não. Ele disse. Assim foi para a maioria deles à medida que a noite avançava, e até mesmo os anões mais resistentes atingiram seus limites, e começaram a desmaiar. Quando o portal se abriu, e os anões negros que funcionavam como a maior parte dos altos cargos do governo foram reunidos novamente, foi com relutância que eles se despediram de seus primos do norte, e passaram, 2 a 2, pelo buraco, e encontraram eles mesmos em uma grande câmara em Irrantel. Eles olharam ao redor enquanto passavam, e Ains estava no centro de um palco, havia muitas fileiras de cadeiras alinhadas na frente, e ele fez sinal para todos aqueles que passaram para reivindicar um assento. Eles fizeram isso, embora com alguma hesitação, afundando-se confortavelmente no couro macio que era muito mais confortável do que a pedra não estofada de sua casa. Você gostou da sua visita ao norte, espero. Ains disse enquanto o último deles tomava seus lugares. Um coro de concordância, e muitos suspiros de saudade saudaram sua declaração. Você também conhece os problemas que estão à sua frente? Ele perguntou. Eles assentiram sombriamente. E você sabe que estou disposto a resolver tudo isso, se minhas condições forem atendidas. Ele adicionou. Novamente eles assentiram, cada um sem vontade de falar naquele tom sério. E espero que ninguém aqui acredite que sua rainha pretende fazer alguma coisa para resolver esses problemas. Ele perguntou. Seus rostos diziam muito. Alguns insultos murmurados foram ditos, e Ains optou por ignorá-los, pois todos eram dirigidos à ineficaz e desinteressada Shubri. No entanto, você também não deseja desistir de sua tradição de uma família real que é tão antiga quanto sua história conhecida. Bem, aqui está a solução. Ele disse. Eles se inclinaram para a frente com interesse. Prive-a do poder, mas não da posição. Elabore um sistema de leis que coloque o governo nas mãos de um conselho de governantes, e faça da posição da sua rainha uma posição de cerimônia, e de mestra em manter as tradições. Ela nunca aceitará isso. Um anão negro disse mal-humorado. Então, o que ela vai fazer sobre isso? Ains perguntou. Ele olhou para Ains, abrindo e fechando a boca várias vezes enquanto tentava pensar em uma resposta que não viria. O chefe dos batedores está aqui? Ains perguntou. Um anão negro usando várias próteses magicine se levantou. Sim, Sua Majestade. Se ela se opuser a esta mudança que melhora o seu reino, você a apoiará? Ele perguntou. O silêncio encheu o salão. Um relutante. Não. Surgiu. O pai dela era um monarca razoável, mas ela já é monarca apenas no nome, ela não faz nada, o que pelo menos significa que ela não está fazendo nada terrível, mas isso apenas codifica seu governo geralmente inútil como ele é. Sua voz passou de séria para tão cheia de sarcasmo que fez vários outros anões negros rirem. Eles chamam isso de monarquia constitucional em um dos mundos que visitei. Ains disse. O monarca é o símbolo do país, mas eles não exercem nenhum poder que não seja de natureza diplomática. Ele explicou. Se vocês, que elaboram as leis, que dirigem seus exércitos, que administram o comércio e o trabalho, que realmente fazem todo o trabalho, decidem que é assim que deve ser, então o que pode ela, que não tem poder que não foi dado a ela por vocês, pode fazer sobre isso? Ele perguntou.
A pergunta ecoou em todos os cérebros. Sim. O que ela pode fazer sobre isso? E a resposta era sempre a mesma. Nenhuma única maldita coisa. Olhe o que vou fazer. O rei feiticeiro disse simplesmente: vou sair desta sala, meus atendentes trarão papel e outros suprimentos, e você tem duas opções. Você pode passar este dia reformando um governo provisório que aceitará os termos que eu tenho oferecido ao seu povo para o seu futuro, incluindo todos os benefícios que ofereci, bem como as coisas que pedi em troca. Ele levantou um dedo incisivamente. Ou, você pode sair atrás de mim, vou abrir um portal, e mandá-lo de volta para sua casa no Império sob a pedra, continue a fazer como sempre fez, não mude nada, e se esforce ao máximo para fingir que não existe uma montanha que esteja prestes a abrir um caminho para meu exército avançar sobre meus inimigos. Não tenho nenhum desejo de destruir seu povo, mas não há nenhum caminho que eu não irei pelo bem do meu próprio. Se você é meu povo, não há nenhum esforço que eu não farei por você. Se você não for, e estiver no meu caminho, basta perguntar aos seus companheiros que viram Gargantua, e ouviram do que eu sou capaz. Ele disse: o futuro do seu império está em suas mãos, trate-o com cuidado. Ele disse: cedo a palavra ao primeiro de vocês. Ele disse, e enquanto ele saía do palco, Tuari e Yuri Alfa subiram no palco, e colocaram pilhas de papéis e penas para os anões usarem, e então eles o seguiram respeitosamente com as mãos cruzadas na frente deles, andando em perfeita sincronia um com o outro. Quando eles estavam do lado de fora, Ainz olhou para as empregadas. Você acha que eles vão sair, ou você acha que eles vão permanecer lá? Ele perguntou curioso. Eles vão ouvir. Tuari disse suavemente. Vossa Majestade, você ofereceu a eles o céu ou o inferno, sem terceira opção, não há outra escolha para eles, e não há razão para resistir. Yuri Alfa disse com absoluta confiança. Um momento depois, Gondo apareceu. Eles me pediram para lhe dar a resposta, Majestade. Ele disse. Sim? Ele perguntou. Eles disseram que estarão muito ocupados lá hoje, mas pedem sua indulgência na esperança de que possam receber refeições para que não precisem parar de trabalhar. Ah, e também perguntaram se podem ter mais daquela cerveja que estava sendo servida na minha terra natal. Ele tinha uma expressão satisfeita no rosto. Diga-lhes que enviarei comida para eles dentro de 1 hora, mas apenas cerveja suficiente para uma caneca para cada um, até que eles definam seus padrões provisórios de governo. Quando isso for feito, eles poderão beber até desmaiar. Ainz disse. Gondo fez uma reverência, e um momento depois que a porta se fechou atrás dele, gritos abafados puderam ser ouvidos do outro lado da porta. Celtincardia. Onde está todo mundo? Chubri perguntou quando ela finalmente saiu da cama, e foi para o grande salão. Majestade, eu não sei. Um de seus guardas disse ao lado de seu trono. Estou aqui há 7 horas, e não vi ninguém além de outros guardas e servos. Ela franziu a testa. O rei feiticeiro aparece, meus ministros fazem um tour com ele, e agora todo mundo se foi. Por que eu acho que todas essas coisas estão conectadas? Ela perguntou infeliz. Peça a um dos criados que vá bater em algumas portas. Gostaria de saber por que eles não estão aqui. Ela disse com incerteza em sua voz. Como você deseja, Sua Majestade, quais? Ele perguntou. Todas elas. Ela disse sem rodeios. E também quero vinho, e algo para comer. Peça a alguns criados que cuidem disso também. Como desejar, Sua Alteza. Ele disse ao deixar seu posto. Mocirok. Yontario ficou satisfeito. Mais 50 superintendentes anões negros estavam pendurados em cordas, e havia centenas de outros para serem enforcados. Seus rebeldes expulsaram os anões negros das aldeias vizinhas, e ele tinha 20.000 ex-escravos prontos para atacar a cidade irmã de Forgeart. Mocirok e Forgeart eram 2 das 5 grandes cidades. Os anões negros não desistiriam sem lutar, mas havia muito mais escravos do que anões negros, e ele tinha uma maneira de evitar que essa luta fosse muito difícil. Pit City. A primeira indicação de que as coisas estavam diferentes em Cliff City foi quando os corpos começaram a pousar no fundo. Corpos de anões negros. Muitos deles. Os escravos lá embaixo só podiam ficar parados e observar, atordoados e incrédulos, enquanto mais e mais escravos continuavam desembarcando. Baque, baque,
baque. Eles caíram um após o outro, alguns deles tinham ferimentos graves, a maioria deles obviamente tinha acabado de ser derrubada. Que diabos? Dejan perguntou, ele não estava rindo, mas com certeza estava sorrindo. Algumas horas. E muito mais corpos depois. Trau estava diante de um grande número de escravos reunidos que haviam sido atraídos pela notícia das inesperadas chuvas vindo em sua direção. Não sou muito de discutir, então vou apenas perguntar isso. Trau disse. Quem aqui gostaria de atacar Celticardia? Demorou o dia todo para que os escravos fossem trazidos para a cidade agora vazia de Cliffseed. A luta foi claramente feroz, os anões negros mataram 5 escravos para cada um deles cair, mas quando suas chances são de 10 para 1, essa foi uma perda aceitável. Os escravos começaram a se armar com todas as armas que encontravam, enquanto não havia o suficiente para todos, muitas mais foram improvisadas para compensar a diferença. Lanças, porretes e até utensílios de cozinha foram levados para uso. Com a cidade despojada de tudo que era útil, milhares e milhares de escravos começaram a se mudar para a capital. Trau fez uma careta em particular, ele tinha muito pouca esperança de uma luta fácil, ou mesmo de uma vitória, mas de uma coisa ele tinha certeza, que com essa ação, Yorantil teria chances suficientes para tomar Forgeart. Os anões não podiam defender ambos. Forgeart. Indinos estava muito infeliz. Mocirok havia caído, e ele não tinha gente suficiente para defender Forgeart. Ele agarrou a cabeça em frustração. A rainha continuou insistindo que ele esmagasse a rebelião, matasse os escravos. Mas não estava adiantando nada, qual era o sentido de ordens que não podiam ser seguidas? Agora que o inimigo tinha os cristais, os poucos magos dos escravos rebeldes eram capazes de usar magia com impunidade virtual, e para sua frustração, porque muitos de seus próprios magos estavam espalhados em vários locais, um ataque dos escravos em Forgeart teria realmente vantagem em uma ofensiva mágica. Ele olhou para o mapa. Não havia nada a ser feito para isso. Ele teve que evacuar a cidade. Ele se virou para um de seus assessores. Não podemos manter o lugar e proteger as pessoas, temos que retirá-los todos. Ordene que sejam evacuados para Celticardia, levará alguns dias para chegar lá, mas assim a cidade não cairá da noite para o dia. Se apenas tentarmos manter as barreiras internas do distrito governamental, poderemos adiar um cerco por tempo suficiente para tirar as pessoas de lá. Isso será feito, senhor. O oficial disse. E os escravos? Mande removê-los também, o trabalho ainda precisa ser feito, mas não quero que ninguém abra nenhum portão para as forças de Ontario. Ele disse decisivamente. Irrantel. Quando Ains retornou ao salão onde os nobres e oficiais do Império sob a pedra estavam trabalhando, ele descobriu que estava uma bagunça. Havia papéis por toda parte, assim como penas quebradas, e não poucos anões com aparência muito cansada. Ele marchou lentamente até o palco onde um anão estava lendo um documento, enquanto subia as escadas. O anão disse na voz mais exausta que Ains tinha ouvido desde a última vez que participou de uma reunião de equipe. Esses termos são aceitáveis para todos. Pelo amor da montanha. Sim. E variações sobre esse tema foram ditas por todos. Alguém se opõe? O anão perguntou. Nenhuma voz se levantou em oposição. Uma vez no palco, Ains perguntou. Você chegou à sua conclusão então? Agora mesmo, Vossa Alteza. O anão negro disse enquanto se ajoelhava. Há apenas uma condição adicional que imporíamos não apenas ao nosso governo, mas a você. Ele disse suavemente. Sim? Ains perguntou, enquanto atrás dele Yuri Alpha mantinha uma expressão neutra muito cuidadosa para esconder sua indignação por alguém ousar impor uma condição a Lord Ains. Pedimos a segurança do status de vassalo para nosso novo governo como uma segurança contra estes tempos de mudança. Vimos demais, o mundo está chegando, queiramos ou não, e ele vem com você. Nós, do Império sob a Pedra, gostamos da nossa estabilidade e segurança, e do jeito que as coisas estão, agora não temos nenhuma delas. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Além disso, remova a ameaça rebelde de nossos salões, e o caminho através das cidades gêmeas de Forgeart, e Mocirok será seu, e nós lhe garantimos nossa lealdade. Ele olhou para cima para ver como o rei feiticeiro estava interpretando suas palavras, e como não sentiu hostilidade, continuou.
Além disso, aceitaremos todos os laços comerciais, com a consideração adicional de que receberemos um presente daquela cerveja maravilhosa todos os anos, de forma perpétua, nesta data, para comemorar a assinatura deste documento, e a reforma do nosso governo. Como uma consideração adicional para esse presente, não apenas veremos todos os escravos libertados em conformidade com suas leis, mas também reservaremos terras para construir um de seus templos em cada uma de nossas principais cidades. Ele tremeu um pouco nervoso, e concluiu: todos os outros termos serão concedidos nas condições que você estabeleceu, e entrarão em vigor imediatamente após assinarmos nossa Constituição Provisória Oficial, e você ratificar ambas as cópias escritas do tratado. Isso é aceitável. Ains disse. Mas especifique quanta cerveja. Diga. O suficiente para fazer todos os representantes desmaiarem. Ele propôs espontaneamente. Até o anão mais exausto sentou-se ereto, e olhos cansados brilharam na direção do palco. Sim, eles gritaram em resposta entusiástica ao generoso presente de aniversário prometido.